Me chamo Ângela, sou estudante do curso de graduação de Relações Internacionais da UFSC e esse é um trabalho no qual a gente vai trazer técnicas de negociação aplicadas em cenas da série que a gente tanto ama, Game of Thrones. Nesse vídeo, vamos ver como em certos conflitos entre duas ou mais partes é de muita ajuda a presença de uma terceira parte que tem o papel de mediar os interesses de ambos para obter um melhor resultado que favoreça a todos. Para fazermos isso, vamos usar a figura do personagem Tyrion Lannister, que nas cenas que vamos analisar, eles nos dão um exemplo de quais devem ser as habilidades de um bom mediador. Mas antes, precisamos contextualizar a série. Game of Thrones é uma série baseada nos livros de George Martin e que se passa num mundo ainda dominado por monarquias e famílias nobres que estão em constante conflito disputando pela conquista do trono de ferro dos 7 reinos de Westeros. No contexto das cenas que vamos analisar, temos a disputa entre a Daenerys Targaryen e a Cersei Lannister para ganhar o trono, uma vez que a Daenerys era a última pessoa restante da linhagem Targaryen, filha do Rei Louco que foi deposto pelo esposo da Cersei, o qual já foi morto e que seus herdeiros também já tinham falecido, deixando a rainha mãe Lannister também com a reivindicação ao trono. Dentro desse contexto, o longo inverno estava chegando, o que significava a chegada de criaturas sobrenaturais que se encontravam do outro lado da muralha milenar construída ao norte de Westeros, as quais a maioria da sociedade acreditava serem somente lendas. Porém, Jon Snow, rei do norte, já havia se aventurado para além da muralha e presenciado o terror dos caminhantes brancos e o exército dos mortos, criaturas que representavam uma ameaça para a humanidade. Nesse sentido, dada a proximidade do inverno, o Snow tinha sido escolhido pelo povo do norte para ser o rei do norte, para que ele os lidere nessa guerra contra os mortos, já que os nortenhos eram os únicos que entendiam o perigo que se aproximava. Dito reino fazia parte dos 7 reinos de Westeros e estavam, portanto, declarando-se como um reino independente. Com isso, o rei do norte vai se encontrar com a Daenerys Targaryen para tentar convencê-la sobre a ameaça além da muralha e pedir que se junte a ele para lutar contra esse mal maior, uma vez que o exército dos mortos representava uma força que ofuscava todos os exércitos de Westeros combinados. Mas a Daenerys, com o primeiro contato, exige que o Jon se ajoelhe ante ela, declarando apoio à sua reivindicação do trono, uma vez que o último rei do norte que existiu tinha se ajoelhado para a linhagem Targaryen no passado, estabelecendo um juramento no qual o norte faria parte dos 7 reinos dominado por quem se sentar no trono de ferro. Coisa que o Snow se recusa a fazer, pois precisa do apoio do norte para poder travar a guerra contra os mortos, e para que isso aconteça, ele tem que respeitar a vontade deles de terem um nomeado rei do norte. Portanto, antes de discutirmos sobre a mediação em si, vamos assistir à primeira cena na qual a Daenerys e o Jon se conhecem, para que possamos entender melhor esse conflito entre eles. Agradeço por ter viajado até aqui, meu lord. Espero que tenha tido uma boa jornada. A viagem foi tranquila, majestade. Me perdoe. Tenho o jeito de falar da Baixada das Pulgas, eu sei. Mas Jon Snow é rei do norte, majestade, não um lorde. Me perdoe... Majestade, este é Sir Davos Worth. Me perdoe, Sir Davos. Eu nunca recebi aulas formais de história, mas eu poderia jurar que o último rei do norte foi Thorin Stark, que jurou lealdade ao meu ancestral Aegon Targaryen. E em troca da vida dele e das vidas do povo do norte, Thorin Stark jurou lealdade à casa Targaryen pela eternidade. O que significa, Lord Tyrion? Para sempre. Para sempre. Então presumo, meu lord, que está aqui para se ajoelhar. Não estou. Então por que veio? Porque preciso da sua ajuda. E você precisa da minha. Eu preciso de sua ajuda. Não para derrotar Cersei. Poderia atacar King's Landing amanhã e a cidade cairia. Mas você não atacou King's Landing. Por que não? A única razão possível é que você não quer matar milhares de inocentes. É a forma mais rápida de ganhar a guerra, mas você não fará isso. O que significa que, pelo menos, você é melhor que Cersei. Isso ainda não explica por que preciso de sua ajuda. De todos que você conhece morrerão antes do inverno acabar, se não derrotarmos o inimigo ao norte. Até onde eu sei, você é o inimigo ao norte. Eu não sou seu inimigo. Os mortos são o inimigo. Os mortos? Seria mais uma expressão? O exército dos mortos está a caminho. O exército dos mortos. Você não me conhece de perto, meu lord, mas você acha que eu sou mentiroso ou louco? Não acho que seja nenhum nem outro. O exército dos mortos é real. Os vagantes brancos são reais, o Rei da Noite é real. Eu os vi. Se eles passarem da muralha e ainda estivermos brigando entre nós, estaremos mortos. Se não pusermos nossas diferenças de lado e nos unirmos, todos morreremos. E aí não importa que esqueleto senta no trono de ferro. Se não importa, então jure lealdade. Ajoelhe-se para a rainha Daenerys. Ajude a derrotar minha irmã e juntos nossos exércitos protegerão nós. Não temos tempo para isso. Não temos tempo para nada disso. Enquanto estamos aqui discutindo... Não leva tempo para se ajoelhar. Jure lealdade à rainha. E por que eu faria tal coisa? Não quero ofendê-la, majestade, mas eu não a conheço.
Até onde eu sei, a legitimidade ao trono que a senhora clama vem do nome do seu pai. E o meu próprio pai lutou para derrubar o Rei Louco. Os Lordes do Norte estão confiando em mim para liderá-los. E eu vou honrar essa confiança até onde eu puder. É justo. Também é justo ressaltar que eu sou a rainha legítima dos 7 reinos. Significa que ao se declarar rei do Reino do Norte, você está em rebelião. Agora que conseguimos perceber quais são os interesses de cada parte, podemos introduzir a figura do Tyrion Lannister, que vai ser o mediador desse conflito. Este é o conselheiro da Daenerys, mas ao mesmo tempo é irmão da Cersei Lannister. Para conseguir entender essa situação complicada, é necessário saber um pouco mais sobre a vida dele. O Tyrion Lannister nasceu em uma das famílias mais ricas de Westeros, mas sempre foi excluído pela mesa por ter nascido ou não. É importante ressaltar que a sua mãe morreu no momento do parto, fato pelo qual o seu pai e a sua irmã sempre o culparam. Então, para Cersei, a sua mãe morreu para dar vida a esse monstro, que só não foi assassinado quando nasceu por carregar o importante sobrenome Lannister. Dessa maneira, por ele ter passado a maior parte da sua vida dentro desse contexto, ele aprendeu como funcionava o jogo e a rivalidade entre as famílias dos reinos. Mas também o fez compreender que sua irmã não representava a melhor opção para reinar Westeros, fazendo com que ele se junte a Daenerys e declare sua rivalidade contra a própria família. Assim, os vários conhecimentos que ele acumulou ao longo da sua vida, por ter feito parte desse grupo específico, são de extrema ajuda agora, dado que está atuando em prol do grupo rival. Então, através deste personagem, buscamos entender qual é o papel do mediador dentro de uma negociação, como ele possibilita achar uma resolução que favoreça ambos os lados e quais são as habilidades que este deveria ter. Uma negociação é o ato de comunicação de ida e volta com a intenção de chegar a um acordo. Portanto, o mediador vai ter o papel de facilitar esse diálogo e colocar os dois lados para focar nos interesses. Então, ele não quer saber sobre a posição de cada lado, mas sim tem o propósito de saber quais são os interesses de cada lado e assim ajudar a ambos a entenderem o que eles iriam obter ao decidirem fazer um acordo. Essa tarefa não é fácil, porque envolve explorar questões profundas, buscar soluções criativas e encontrar trocas e concessões entre os lados quando as partes não conseguem chegar a um resultado positivo. Então, nesses casos, nos quais não há uma relação de confiança entre ambas partes, o mediador é especialmente útil, porque ele faz com que a comunicação seja possível quando ela é interrompida por causa dessas diferenças, e se torna um veículo de confiança entre as partes, podendo fornecer pressão para que cheguem a um acordo. Para fazer isso, essa função requer a habilidade de influência, usar as ferramentas que se tem para aproveitar ao máximo as suas vantagens. Ao mesmo tempo, requer destreza e experiência. Portanto, é também de grande uso a habilidade de comunicação, como a retórica, de uma boa oratória para fins de persuasão. Tendo feito essa explicação, vamos agora ver as cenas após a Daenerys Targaryen e o Jon Snow terem se encontrado, que como vimos não acabou com uma boa resolução. Então, é nesse momento que entra a mediação do Tyrion Lannister, que nos exemplifica as habilidades de um bom mediador para chegar a um acordo. Vamos agora assistir. Você não deve acreditar em mim. Na verdade, acredito. Mas não acreditava antes. São só lendas e histórias, você dizia, se lembra? Você disse que era besteira. E era besteira. Todo mundo sabia. Mas aí Mormont os viu. E você os viu. E confio mais em homens honestos do que no conhecimento de todos. Como eu convenço pessoas que não me conhecem que um inimigo em quem não acreditam está vindo nos matar? Boa pergunta. Eu sei que é uma boa pergunta, eu procuro uma resposta. As pessoas não sabem lidar com problemas dessa magnitude. Vagantes brancos, o Rei da Noite, o Exército dos Mortos. É quase um alívio confrontar um monstro mais familiar como minha irmã. Eu preciso preparar o meu povo para o que está vindo. Não posso ajudá-los daqui. Eu quero ir embora. Me custa acreditar que você se tornou Rei do Norte desistindo assim tão fácil. Todos me dizem, para aprender com os erros do meu pai, não vá ao sul. Não obedeça ao chamado da filha do Rei Louco, uma invasora estrangeira. E aqui estou eu, um tolo do norte. Filhos não são como seus pais. Para a sorte de todos. Às vezes tem mais coisas em invasores estrangeiros e tolos do norte do que se pensa. Daenerys poderia ter vindo a Westeros há muito tempo. Em vez disso, ficou onde estava e salvou muitos de seus destinos horríveis. Alguns estão nesta ilha com ela agora. Enquanto está aqui, você poderia perguntar a eles o que acham da filha do Rei Louco. Ela protege as pessoas de monstros, assim como você. É por isso que ela veio aqui. E ela não vai pro norte lutar com um inimigo que nunca viu junto com um homem que não conhece, depois de um encontro. Não é algo razoável de se pedir. Então tem alguma coisa razoável para pedir? O que quer dizer? Talvez você seja um tolo do norte. Estou perguntando se tem alguma coisa que possa fazer para ajudar. Vidro de dragão. Sim, vidro vulcânico. Obsidiana. Ele disse que tem um volume imenso aqui. Por que estamos falando de vidro? Acabamos de perder 2 aliados. É por isso que fui falar com Jon Snow, um aliado em potencial. E o que o Rei do Norte quer com o vidro de dragão? Aparentemente pode ser transformado em armas para matar vagantes brancos e sua infantaria. Ou detê-los. Destruí-los. Eu não sei como é a nomenclatura certa. E o que você acha disso? De exército dos mortos? E vagantes brancos, reis da noite? Quero muito acreditar que Jon Snow está errado.
Mas um homem sábio disse uma vez que nunca deve acreditar em algo apenas porque quer acreditar. Que homem sábio disse isso? Eu não me recordo. Está tentando usar suas próprias frases como sabedoria antiga? Eu nunca faria isso. Com você. O motivo pelo qual acredito em Jon Snow é que ele está aqui. Todos os seus aliados aconselharam contra. Eu teria aconselhado contra. Mas ele veio mesmo assim. Não precisa acreditar nele. Deixe que ele extraia vidro de dragão. Se estiver errado, não vale nada. Você nem sabia que tinha isso aqui. Não vale nada pra você. Dê-lhe alguma coisa sem dar-lhe coisa alguma. Tome um passo na direção de algo produtivo com possível aliado. Mantenha-o ocupado enquanto focamos na tarefa adiante. Casterly Rock. Talvez devêssemos repensar as coisas que achamos que sabemos. Você conversou com Tyrion? Ele é minha mão. Ele gosta de falar. Gostamos daquilo em que somos bons. Eu não gosto. Você sabe que não vou deixar Cersei ficar no trono de ferro. Eu nunca esperaria isso de você. E você sabe que eu não mudei de ideia sobre quais reinos pertencem àquele trono. Eu também não. Eu vou deixar que extraia vidro de dragão e forje armas com ele. Vou lhe prover todos os recursos de que precisar. Obrigado. Então acredita em mim sobre o Rei da Noite e o Exército dos Mortos. É melhor ir trabalhar, Jon Snow. Após assistirmos a cena, podemos perceber que o Tyrion teve um papel essencial para mediar o conflito entre as partes. Como comentamos anteriormente, ele teve uma vida abastada, o que lhe deu a oportunidade de se tornar uma pessoa muito estudada. Desenvolveu desde pequeno o gosto e hábito pela leitura, pois acreditava que devido às suas limitações físicas, somente deveria ser sua arma. Assim, ao longo dos anos, foi adquirindo habilidades e experiências que o levaram a se tornar um ótimo mediador, obtendo capacidade de compreender as vantagens de uma situação para conseguir chegar a um resultado positivo. Através da sua notória habilidade de comunicação, ele conseguiu ver quais eram os interesses dos dois lados e estabelecer uma possível resolução com a qual ambos estejam satisfeitos. Assim, influenciou a Targaryen a explicar que o Snow não tinha nenhuma necessidade de ir até lá se não fosse que a história dos caminhantes brancos fosse real, e influenciou o Rei do Norte ao criar empatia dele para com a Daenerys, constatando as boas ações que ela já fez ao longo da história. Dessa maneira, fez com que a Daenerys deixe de lado o fato de estar descontente com a situação do Norte e foque no seu interesse principal, que é pegar o trono e derrotar a Cersei, ressaltando que ela precisa de aliados para que isso aconteça, deixando então que o Jon explore suas reservas de vidro de dragão. Ao mesmo tempo, conseguiu mostrar o interesse do Jon Snow que não se interponha com as suas diferenças com a Daenerys, ajudando-o a obter armas para lutar contra as criaturas além da muralha. Portanto, vemos a efetividade do mediador que conseguiu que se chegasse a um acordo focando nos interesses das partes. Nesse sentido, ressaltamos como em várias situações que envolvam a negociação é de muita ajuda a presença de uma terceira parte, com o objetivo de mediar a disputa, porque pode facilitar a comunicação entre as partes, conseguindo chegar a uma resolução que talvez não poderia ter sido pensada se não fosse pela habilidade e a experiência do mediador. Bom, esperamos que tenham gostado do vídeo e deixamos convite para que possam assistir os demais vídeos que fizemos também sobre a análise de negociação em Game of Thrones.